Olá, pessoal do segundo ano. Mais uma vez estamos juntos para mais uma aula de geografia. Hoje nós iremos perceber, como é que eu estou achando aqui o apontador laser, achei o apontador laser. Vamos falar um pouco da evolução geopolítica brasileira e falar sobre as fronteiras do território brasileiro. Olha aí, mundo girando é porque nós teremos a nossa aula de geografia. Hoje nós iremos trabalhar esses objetivos. Alguma parte dessa exposição está no livro. Muitas das coisas nós já vimos até esse ano, vocês vão verificar, tá certo? E aí vamos falar sobre o Brasil. Quando a gente olha esse mapa mundi maravilhoso, bonito, eu acredito que ele esteja na projeção de Robson, a gente vê que o território brasileiro ele é gigante em relação à grande maioria dos países, né? Tirando a Rússia, Canadá, Estados Unidos, a China, certo? Que são países também com uma grande massa territorial. Então o Brasil não tem como não chamar atenção. Fora isso, a gente verifica o tamanho do Brasil pela quantidade principalmente de fusos horários existentes no nosso país, né? Se não me engano, são 3 fusos horários, 3 a 4 fusos horários, né? Então tem o horário de Brasília, tem um horário que fica no mar e tem a parte aqui mais ocidental do Brasil que tem um outro fuso, né? E às vezes pega ali o Acre também tem um fuso diferenciado. Agora que acabou o horário de verão, né, fica até mais fácil. Então o Brasil é um país que tem dimensões territoriais muito grandes e tem uma certa influência, principalmente aqui nessa faixa do território da América do Sul, certo? Como eu já falei em aulas anteriores, o Brasil nem sempre foi desse tamanho, né? Ele começou pequenininho, né? Tratado de Tordesilhas, entre Portugal e Espanha, depois teve o Tratado de Madrid, né? Porque quando Portugal ficou, a coroa de Portugal ficou sob o domínio espanhol, não houve mais necessidade do Tratado de Tordesilhas, então muita gente avançou e depois Portugal retornou, foi feito o Tratado de Madrid, certo? Também esse slide vocês já estudaram, né? As capitanias hereditárias, e aí a formação do território, principalmente a parte interior das províncias, como é que era na Inconfidência Mineira, certo? Depois entra na República, vocês vejam que parte da Amazônia não era do Brasil, o Acre, e aí já na República o Brasil já toma sua forma e a partir de 1990, né, tem as divisões, né, já muito bem estabelecida, Mato Grosso, o estado de Tocantins, o que era território passou a ser estado, né, Amapá, Roraima, Rondônia, eles eram... Na época que eu estava sentado aí junto com vocês, né, não junto com vocês não, né, na época eu estava sentado, parecido com vocês, na mesma idade, esses estados que eu falei, Amapá, Roraima, Rondônia, eram territórios federais, né? Ficava subordinado ao governo federal, né? Tinha Fernando de Noronha, que agora pertence ao estado de Pernambuco. Então tudo isso era território, era uma outra época e a partir com a Constituição, né, o Brasil tornou ter esse formato. Há pouco tempo atrás, né, aí 2006,
2006, 2007, houve uma tentativa de plebiscito para separação do Estado do Pará, mas não houve aprovação da sociedade, então o Pará continuou, certo? E aí, pessoal, fronteira. Eu faço uma pergunta, mas aí vocês vão refletir. Fronteira é uma coisa que é importante para um país? A fronteira? E por que deve ser importante? É a grande pergunta. Nós vemos, principalmente nas regiões que estão em conflitos, um grande problema de refugiados. Porque na hora que eles saem, porque ninguém quer guerra, e eles têm que ultrapassar a fronteira, eles são barrados, eles ficam em áreas isoladas, não têm o acesso fácil. Então, fronteira, para vários países, é considerado como política de Estado. É muito importante. E aqui a gente verifica o nosso país, nós fazemos fronteira com quase todos os países, menos com o Chile e com o Equador. É uma fronteira, toda ela, tanto territorial como marítima, 23 quilômetros, 23 mil quilômetros em termos de extensão. A fronteira terrestre em torno aí de 15 mil, quase 16 mil, mas grande parte dela é área de difícil acesso. Vou até demonstrar aí, tentar ir mais à frente, demonstrar, principalmente nessa área aqui da Amazônia, que fica muito difícil de você verificar se você está no território brasileiro ou se você está no território de outro país. A fronteira marítima, que é também muito grande, e nós iremos falar dela um pouquinho hoje e também numa próxima aula. E faixa de fronteira, também já foi assunto das nossas aulas. Estão lembrados o que é faixa de fronteira? Então, a Constituição Federal de 88, ela considera faixa de fronteira aquela parte do nosso território, dentro do nosso território, 150 quilômetros adentro. Então, tudo isso aqui é considerado faixa de fronteira. Aqui já está com 17 mil, é um estudo do IPEA de 2017, 558 municípios dentro dessa faixa de fronteira. É muito complicado, não é fácil. Então vamos relembrar, Vamos relembrar essa questão da faixa de fronteira. Ela é fundamental para a defesa do território nacional. Lembrando que até o século XIX nós tínhamos problemas de fronteira. A última guerra de grande porte envolvendo o Brasil foi a guerra do Paraguai. Ela está sujeita a regras especiais, do solo, da propriedade e até mesmo a forma de explorar. Então, não é assim, não é de qualquer forma que você chega lá, quero montar uma empresa aqui. Você vai ter que seguir certas regras e aí pode ser que algumas áreas não sejam aceitas nessa área de fronteira. Obras e infraestrutura dependem de autorização do governo federal. Então, tanto o governador como os prefeitos dessas cidades, eles não podem sair construindo pontes que interligam o nosso território ao território de países vizinhos. Isso são obras exclusivamente do governo federal.
Aliás, eles podem até fazer, mas tem que ter autorização do governo federal, porque aí fronteira tem que ter um certo controle. Nós temos grandes problemas de contrabando, fruto de ter uma fronteira muito aberta. Isso traz grandes prejuízos para a nossa economia. E por motivos de soberania e segurança, né, empresas de grande porte, colocado aqui principalmente, são controladas por brasileiros. Não dá para colocar empresas que não forem controladas por brasileiro, porque a gente já estudou história, sabe que se tiver uma empresa de uma outra nacionalidade, ela vai atrair a população e isso vai trazer grandes tensões, poderá trazer, né, grandes tensões para essa faixa de fronteira, trazendo prejuízo para a nossa nação. Então, por motivo de lei, de soberania e segurança nacional, somente empresas controladas por brasileiros podem atuar na faixa de fronteira. Volto a repetir, que toda essa faixa, grande parte, principalmente aqui da região amazônica e aqui do centro-oeste, elas são pouco povoadas. Isso favorece principalmente a invasão aí de produtos, pirataria, né? E também de pessoas, entrada de pessoas ilegais, que acaba se tornando um problema social aqui no nosso país depois. E aí, pessoal, vamos ver, né, algumas fronteiras que nós temos, né? Uma estrada maravilhosa, a BR-317, que liga, é conhecida como a Estrada do Pacífico, né? Lá no Acre, aqui é chegando ao Brasil, né? Bem-vindo a Assis Brasil, lá no Acre. Existe um controle, né? Existe uma infraestrutura, um controle, mas serve também para escoamento. Mas com uma fronteira bastante conhecida por todos, é a de Foz do Iguaçu, lá no Paraná, faz fronteira aqui com o Paraguai e também com a Argentina, né? Onde tem as cataratas, e aí os argentinos reclamam porque a parte mais bonita fica na Argentina e o Brasil utiliza, essas coisas. Então, aqui é uma faixa de fronteira bastante povoada, que a gente pode ver, e bastante controlada também. Muito acesso de várias pessoas. Nesse período aí da pandemia, teve um período que ficou fechado. E se fosse toda a faixa de fronteira tivesse esse controle, seria ótimo. Agora eu vou mostrar uma faixa de fronteira muito complicada para vocês. Fica no distrito de Cucuí, em São Gabriel da Cachoeira, lá no Amazonas, lá na região da Cabeça do Cachorro. Aqui é o distrito de Cucuí, essa parte aqui de edificações é o nosso 4º pelotão especial de fronteira, então é uma unidade do Exército, o Exército está aqui. Esse aqui é o nosso Rio Negro, tá? Que separa aqui da Venezuela, então o outro lado aqui é Venezuela. Agora, aliás não, o outro lado é Colômbia, e aqui, bem nessa pontinha, onde está o laser, estão vendo aqui o laser? Existe um marco demográfico, que foi colocado pelo Marechal Rondon, Cândido da Silva, Mariano Cândido da Silva Rondon, lá nos idos de 1920, 30, e aqui faz a demarcação da fronteira, tanto aqui como aqui do outro lado. Então, daqui para lá é Venezuela e daqui para cá é Colômbia. Vocês vejam que não tem uma coisa,
tem uma demarcação em todo o território. Não, é uma área extremamente despovoada, densamente ocupada pela floresta amazônica. Então, se você, quando anda aqui, você pode estar no território venezuelano ou no território colombiano facilmente, até porque às vezes você anda com o equipamento de orientação, o GPS, e às vezes dentro da floresta ele não pega, certo? E aí é complicado. Então vocês vejam, grande parte da nossa fronteira é assim, é aberta. E aí fica muito difícil de você realizar um controle eficaz nas nossas fronteiras, certo? Então, fronteira é essa área que você já conhece, nós também iremos falar mais. Existe a região da Amazônia Legal, que ela ultrapassa a região norte, Então, pegamos aqui parte do Mato Grosso, o Tocantins, que fica aqui na região centro-oeste, o Mato Grosso também, e metade do Maranhão, conhecida como Amazônia Legal. Toda a região norte, metade aqui do Maranhão, Tocantins e o estado do Mato Grosso, conhecido como Amazônia Legal. Existe a Amazônia Internacional, porque a Amazônia ela ultrapassa a fronteira do nosso país, como vocês viram lá na foto ali de Cucuí, certo? Do distrito de Cucuí. E com isso, aí já entrando um pouco na parte geopolítica, o Brasil participa da OTCA, que é a Organização de Tratado de Cooperação Amazônica, que cada um reconhece a soberania do país e propõe promoção de ações conjuntas para a preservação. Não adianta nada o Brasil tentar preservar a sua floresta se os outros países também não realizarem as ações. Lembrando que eu sempre falo, a importância da floresta amazônica porque ela é um regulador térmico principal dessa região. No momento que ela for devastada, desmatada, nós teremos consequências gravíssimas no nosso clima, no nosso nível de água, dos rios, porque a grande maioria dos nossos rios são pluviais, vem da chuva, e a grande parte da chuva vem da floresta amazônica. Ok? Vamos falar um pouco da nossa fronteira marítima. Já comentei um pouco isso em aulas passadas. E aí, zona contígua. O que é a zona contígua? 12 a 24 milhas. Essa parte aqui, esse azul mais clarinho, tá vendo? Essa faixa aqui, por onde o laser está passando. E aí é conhecido como mar territorial. Aqui, se acontece alguma coisa nessa área, o Brasil tem total controle, ele pode até mesmo multar embarcações que não estejam de acordo com as leis brasileiras, em toda a sua extensão. Tá certo? E aí tem a zona econômica exclusiva, que vem de 12 a 200 milhas marítimas, que é essa parte aqui do azul também claro, mais reforçada. Aqui, como o Brasil tem a posse dessas ilhas, também acaba tendo o aumento das 200 milhas, por isso que tem esse formato aqui. E aqui o Brasil tem a soberania para explorar os recursos naturais. E aí ele pode disciplinar a utilização de como explorar esses recursos. Então, o Brasil pode explorar, tem a legitimidade de explorar os recursos. Outros países podem explorar? Podem, desde que estejam conforme as leis brasileiras, certo? Então, zona econômica exclusiva foi um tratado que o Brasil
conseguiu junto à ONU, ali na década de 70, tendo em vista a sua extensão do território, ok? E, com mais a plataforma continental, é conhecida como Amazônia Azul, que nós iremos comentar posteriormente em outras aulas. Plataforma continental, é essa parte aqui em azul escuro. Então, qual é a ideia? A ideia é que ela ultrapassa as 200 milhas, mas o Brasil tem, vamos dizer assim, o controle e até mesmo segue o mesmo rito da zona exclusiva econômica, porque aqui é como se acabasse o território. O território ele termina aqui, da plataforma, certo? Ele excede as 200 milhas. Nessa parte aqui também. Vocês vejam que aqui no litoral do Nordeste, a plataforma ela não excede as 200 milhas, mas aí o Brasil tem as 200 milhas. Aqui, a plataforma que faz parte do território brasileiro, ela excede as 200 milhas e o Brasil consegue também realizar explorações dos recursos. Grande parte do pré-sal está nessa área, certo? O problema é o seguinte, isso aqui ainda é alvo de questionamento internacional. O Brasil está seguindo, ele não está ilegal, a ONU já liberou, mas vira e mexe, algumas nações questionam esse limite do Brasil. Por que o Brasil tem direito a essa faixa? Lembrando que o pré-sal está aqui, hein? Tá certo? Vamos falar um pouco do espaço aéreo. Fica a cargo da nossa Força Aérea Brasileira e ela é dividida, conforme vocês estão vendo aqui, pelos SINDACTAs, que é o órgão responsável pelo controle desse espaço aéreo, certo? E tem aqui o FIR também, que é um órgão da aeronáutica. Só para vocês terem conhecimento de como é vamos dizer assim, a cobertura de radar feita em todo o nosso país. Cada SINDACTA tem a sua área. Nós tivemos em 2008 um grande problema aqui na região amazônica, inclusive com um acidente aéreo e com mortes de várias pessoas, de um avião da Gol. Nesse avião também tive colegas militares estavam no transporte, vindo de trabalho, indo morar, então, inclusive famílias militares, em virtude da falta de cobertura dessa área, que foi suprido pelo sistema de vigilância amazônico, que é conhecido como CIVAM. Agora o Brasil está realmente totalmente coberto para evitar aquele tipo de acidente, com graves consequências para várias pessoas e famílias. Bom, na parte geopolítica nós temos, o Brasil participa de blocos, nós já vimos lá a OTCA, a Organização de Tratado lá da Amazônia, e o mais conhecido é o Mercosul, que vira e mexe, às vezes entra em pauta, fica em xeque em virtude por questões políticas, mas quando eu mostrar aqui esse próximo slide aqui, olha só, ele é muito importante, principalmente Brasil e Argentina, Olha só, Brasil e Argentina, dois grandes parceiros comerciais, se equivalem na balança comercial, tendendo um pouquinho para o Brasil, mas se equivalem
Então, o que importa é que os dois são grandes parceiros. Então, quando às vezes as questões políticas não estão muito alinhadas, acaba atrapalhando essa parceria comercial. Mas não tem como não deixar claro que o Mercosul é muito importante. Outros blocos que o Brasil participa do BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, e o G20. O Brasil participa aí do G20. Às vezes até participa como G8, mas o G7, e aí quando abre, mas o G20 com certeza participa. Só para vocês darem uma olhada, em 2017, esse levantamento, o Brasil como um dos países de grande crescimento nas vendas externas e estando entre os principais exportadores mundiais. Com isso, é lógico que o Brasil tem a sua importância no cenário mundial. Não pensa que não tem, porque tem, porque é um país que exporta muito e importa também. E aí, fruto dessa influência mundial, o Brasil participou e participa de várias missões de paz determinadas para a ONU. Ou com tropa, ou somente militares, uma representação de observadores, o pessoal dos capacete azul. A mais conhecida é o pessoal da UNAVEM, na Angola, principalmente ali final da década de 90, e a mais conhecida foi a MINUSTAH, no Haiti, que terminou em 2017. Mas o Brasil tem vários lugares aqui, Está no Congo, está no Sudão, na Libéria, temos representações de militares, certo? A primeira foi essa aqui, o UNSF, que foi depois de um conflito lá, principalmente por causa do canal de Suez, o Brasil participou. O pessoal nem lembra, mas tivemos participação de tropa brasileira lá. Tá certo? Então depois vocês olhem com carinho e vocês verifiquem que o Brasil tem a sua força de expressão no mundo. E aí chegamos ao final da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Pessoal, um grande abraço, tudo de bom, para todos.